da Aline, do Natan, do Dória. Abençoe sua empresa, Pai. Abençoe toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. E que os nossos corações venham receber a boa semente que o Senhor plantou no coração do teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, querido. Amém. Antes de nós meditarmos na palavra, nós queremos agradecer ao Ministério Kids, pelo trabalho muito maravilhoso, excelente trabalho, muito perfeito. Estava analisando de cada criança cantando, dançando, as irmãs e os irmãos que se entregam de coração aberto para levar as crianças a adorar o Senhor. Querido, é muito importante. Que Deus continue abençoando o ministério, amém? As professoras, os líderes, os auxiliares, dando graça, dando sabedoria, sabendo que vocês estão plantando uma semente que vai gerar e vai mudar gerações mais gerações. Glória a Deus. Essas crianças ali sairão pastores, médicos, doutores, professores, serão missionários. Deus continue abençoando, muita graça, muita sabedoria. E que no próximo evento, de não mais 3 anos, mas 4 anos, você possa participar e contemplar aqui a glória do Senhor para essas crianças que estiverem aqui reunidas. Amém? Amém? Amém. Também quero deixar aí a palavra para a banda Fortes e para a banda 7, que vocês, além de terem um contrato com o Senhor Jesus, vocês têm um contrato também com a Igreja Batista Lopes. Só que um pastor quase está para vocês para fora, fala assim: não, nosso contrato já está com a Igreja Batista Lopes. Foi assinado e registrado no cartório. Podemos sair daqui. Deus abençoe essas bandas, eu acompanho bastante a banda Fox. Agora mais uma banda para acompanhar, a banda 7, que também seria acompanhar também esses irmãos nos próximos eventos. Se for domingo, aí complica um pouco, Seria o último domingo do mês, que não tem culto pela escola do amanhã, aí dá para a gente acompanhar. Mas os demais dá para a gente sim, o sábado dá para a gente também. E eu quero trazer a palavra aos nossos corações. Hoje é um dia de ceia. Quando você vai ter a oportunidade de compartilhar o seu irmão essa ceia, eu chegando ali com a Aline, eu vi o irmão Almir dirigindo o carro, fazendo a manobra ali para estacionar. Eu perguntei: ele é o irmão Almir? Sim, é. Meu coração bombou de alegria, porque a tempestade que essa família passou, só Jesus para explicar, o homem não consegue explicar. E está ali com um amigo, muita saúde. Glória a Deus. A Gleice está ali também. Obrigado. Nós temos a Marquiori também, serva do Senhor. Temos o Juninho também, serva do Senhor. São registrados, marcados pelo sangue de Jesus. Amém. Família abençoada. Jesus continua dando graça, está com a sabedoria, Agora é descansar esse tempo todo aí, Louvar o Senhor. Também o William, que Deus fez um milagre, maravilhoso. Deus continua abençoando também. Sua mamãe, que tem uma fé inabalável. Deus continua dando graça. A palavra do Senhor esta noite para nós, o Senhor me deu essa palavra durante a semana. Eu até ganhei uma Bíblia nova, uma Bíblia bonita, Fiz questão de trazer ela hoje aqui para quem está ministrando através da palavra. A gente vai ficando assim, de idade, e aí as letrinhas vão sumindo, Essa letra com uma letra junto, fica mais fácil para a gente identificar aí os versículos. E eu não sei se você já colocou aqui, um tema: vai tudo bem contigo? Eu sei que atormenta o seu coração de você ter a capacidade de responder: vai tudo bem. Geralmente, quando as pessoas nos saúdam, dão um bom dia ou boa tarde no WhatsApp, seja da igreja ou seja da empresa, representantes, eles perguntam: e aí, mesário? Bom dia.
vai tudo bem? Eu respondo sempre assim: tudo na paz. Vai tudo na paz. Para a gente dar uma resposta dessa, a gente tem que estar vivendo a paz, não é verdade? Para esta mulher, a sunamita, responder que tudo vai bem, ela tinha certeza que tudo estava indo bem. Embora uma trajetória difícil na vida dela, porque ela não pediu um filho jamais ao Senhor, a Bíblia não registra que ela pediu um filho ao Senhor. A Bíblia nem tampouco fala muito dessa mulher sunamita, a não ser em 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante, e também em 2 Reis capítulo 8, também nos fala sobre ela. E ela tinha um prazer de servir ao Senhor através dos benefícios que ela fazia ao profeta chamado Eliseu. E toda vez que o profeta Eliseu passava perto da casa dela, ela chamava esse profeta para comer pão e alimentava ali. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher rica, ela tinha fortuna. Ele tinha uns planos para ela colocar todas as suas finanças ali, mas ela tinha, Deus fala que era uma mulher rica e aparentemente não precisava de nada, porque tinha vivido no meio do seu povo, no meio da sua nação, e ela se sentia bem naquele lugar. E quando o profeta Eliseu pede a Geazi para ir até ela, pergunta o que ela precisa. Ela responde que ela não precisa absolutamente de nada, porque ela vive bem no meio do seu povo. E aí o profeta descobre através de Geazi que ela não tinha filhos. Não tinha filhos não por causa dela, mas porque o seu esposo já era velho. A palavra fala que seu esposo era velho e não tinha mais idade suficiente para dar nenhum filho. E aí Geazi chega até o seu profeta e fala assim: ela não tem filho. Embora ela não pediu, mas ela não tem filho. O profeta manda chamá-la e fala para ela assim: daqui a 1 ano tu darás um filho, terás um filho, ele nascerá e completará a sua família. Ela fala assim: ai, meu Senhor, não promete coisas que eu não posso alcançar, porque meu esposo está lá no quarto na sala, ele é velho, ele tem condições mais de ter filhos. Então não promete aquilo que não possa se cumprir na minha vida. E o profeta fala assim: guarde o tempo de 1 ano, de um período de 1 ano, nem sempre as bênçãos vêm nos primeiros dias, nem sempre as bênçãos vêm nos primeiros meses. Muitas vezes precisamos esperar 1 ano para que a bênção seja revelada. Eu sei que você já plantou e continua plantando muitas coisas boas, e quem sabe até hoje você não colheu os seus frutos ainda. Mas talvez não chegou nem 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10 anos. Mas toda semente que você está sendo lançada por você, ela vai gerar frutos. Amém? Vai gerar frutos. E além de gerar frutos, esses frutos podem acontecer algo que você não espera no decorrer da sua vida. Você pode perder esses frutos também. Eu tenho uma irmã do segundo pai, Luiz e Marli. Quando eu vim para Belo Horizonte, eles me acolheram aqui, eu tenho eles com meus pais. Agora, no dia 1º de agosto, vou fazer um culto de fazer um casamento deles, 50 anos, da bodas de ouro. E eu tive o privilégio também de fazer as bodas de ouro do meu pai, 50 anos de casado. Fui convidado pelo segundo pai para fazer as bodas de ouro. Fiquei maravilhado, né? Como filho, fazer as bodas de ouro dos seus 2 pais. E ele teve tem uma filha chamada Ellen, minha irmã,
me admira muito, tem hora que ela tem ódio de mim, tem hora que ela me ama, é assim. Bem interessante ela, levita do Senhor, autêntica, uma profetisa, uma mulher de Deus, legal, conhece ela, menina abençoada. E ela casou e tinha problemas de gerar filhos, e ela orou, fez vários tratamentos, e Deus deu 2 filhinhos a ela. E eu fui convidado para receber esses 2 filhinhos no útero dela, no dia das notícias. E depois de alguns meses, eu fui convidado para ir no velório dos 2 filhos. 2 criancinhas, uns 30 centímetros mais ou menos. Cine e velório de adultos, já é complicado, pastor Bel, você que tem uma trajetória boa aí. Imagine você no velório de 2 criancinhas que não suportaram, tiveram que tirar essas crianças do útero delas, tá? Correria também, corria a situação de ela morrer juntamente com as crianças. E para você fazer o ser humano compreender isso é muito difícil, porque a oração foi feita, a oração foi dirigida até o Pai, e Deus atendeu a oração. Deus gerou fruto através da oração. Mas lá na frente aconteceria algo que ela nem os pais esperavam. E de repente traz uma alegria no início da notícia, que está grata, e depois traz uma notícia pior, que nós podemos suportar, que você perdeu os seus 2 filhos. E até hoje ela questiona com Deus sobre isso. Eu vou lá, a gente conversa, a gente fala, chora, ela questiona Deus. Mas só quem pode descrever a minha vida e a sua vida, aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer, só Deus tem poder para isso. Nós não temos mente suficiente para compreender essas coisas. Só Deus. Quantas vezes você passa no leito orando por alguém, quem sabe com um câncer, com uma enfermidade, e você ora, você jejua, e chega a hora que Deus leva. E você não compreende. Por que Deus levou? Por que Deus fez dessa forma? E muitas vezes chegamos ao ponto de nem pedir, como essa mulher fez aqui, ela não pediu um filho. Ela não desejou um filho para ela. Mas na bondade e na generosidade dela, que ela tinha como profeta, Deus realizou um milagre na vida dela, de dar um filho. Acredito eu que tudo mudou na casa dela. Talvez o pai fez seu trabalho de pai e de avô, que a idade era bem avançada, não conseguia correr atrás desse menino, dessa criança. E a mãe via a criança indo para lá e para cá, sendo resultado daquilo que ela semeou. E depois de um bom tempo ela teve um filho. E o filho cresceu, saiu para com o pai trabalhar na lavoura, e de repente passou sobre a sua cabeça uma dor enorme. O pai pediu para levá-lo até a sua casa, sua mãe. A sua mãe tomou pelo colo aquela criança, ficou até meio-dia tentando tirar a dor da sua cabeça, e nos diz a palavra que depois de várias horas o filho faleceu. A promessa tinha ido embora, a oração, talvez entre aspas, ela não fez, mas desejava, tinha acabado, finalizado. E ela pega essa criança dentro da sua casa. Ela não deixa ele lá.
Nos diz a palavra que quando esse homem passava, ela chamou sua esposa e falou assim: vamos construir lá em cima um quarto para ele, para esse profeta, para quando ele vier aqui não só comer o pão com a gente, mas ele ir para o seu quarto e descansar. E lá ele colocou uma cama aos descansos das viagens, colocou uma mesa, uma cadeira para as refeições e estudos, e colocou um candeeiro para iluminar. Era o quarto do profeta, que ela tinha calculado, imaginado para que o profeta fosse bem recebido. E quando essa criança morreu, não diz a palavra que ela pegou essa criança e levou lá no quarto do profeta e deitou justamente na cama que o profeta dormia. Qual o propósito dessa palavra, meu irmão, minha irmã? Te fortalecer a permanecer firme em Deus, quando a dor não pode ser explicada, confiando que o Senhor continua no controle e Ele é poderoso para restaurar. Tem dores que a gente não consegue explicar. É verdade? É verdade ou não é? Eu tinha um irmão chamado Sadraque, seus 40 e poucos anos mais ou menos, ele saindo de uma cidade para outra com a moto. Ele que tanto protestava contra os fazendeiros deixar animais nas ruas, defendia muito a população dessa questão. De tanto ele defender, ele foi morto justamente com a vaca na rua. Ele bateu com a moto, deu um problema no pescoço e morreu. E quando eu soube essa notícia, eu estava indo para a casa do meu irmão Nelsinho, ali perto da casa do irmão dele. Eu abracei um poste. Parecia que o poste era alguém que estava me consolando. E eu comecei a chorar. Deus, por que eu sou permitido, meu irmão Sadraque, morrer? A dor, ela causa dramas. Um corte no coração, que parece que o coração vai sair. É verdade? E aí os irmãos de Logos, que era Sião, ligaram para mim, começou a me acalentar. Eu fiquei horas e horas com esse poste, conversando com ele, porque esmurrando, porque a notícia ruim, ela fere o nosso coração e deixa cicatrizes que nunca mais se apagam. Essa mulher que está na mesma situação, mas olha o interessante, ela manda preparar alguns animais para ir até o profeta, mais ou menos uma distância de 30 quilômetros onde ele estava, e ela pega os animais e vai até o profeta. Avisa o seu esposo que está indo. Não deu notícia à sua esposa que Deus tinha levado o filho. Não falou nada para o esposo do que tinha acontecido. Ela em silêncio montou sobre o jumento, sobre o animal, foi até aquele profeta para levar a notícia do qual ela não tinha pedido a Deus, que era o filho. E o profeta, antes de chegar o profeta Eliseu, o profeta manda Geazi à frente. Você olha lá na Sunamita, que estava em direção a nós, é assim: vai lá nela e pergunta a ela algo. E ele chega e fala assim: vai tudo bem contigo? Ela: sim. Vai tudo bem com seu marido? Sim. Vai tudo bem com seu filho? Sim, vai tudo bem. Eu sei se nós hoje temos condições de dar uma notícia dessa, depois da notícia dessa, responder essas 3 perguntas. Vai tudo bem. Porque imagina você perder um filho. Eu acho que se Deus levasse o Natan antes dele realizar tudo que eu sempre desejei na vida dele, eu acho que eu ia junto com ele. Porque é um filho. É um pai, é uma mãe.
E ela responde: vai tudo bem. Não são as nossas lutas e adversidades que vão separar do cuidado de Deus. Não são as nossas lutas. A gente pode até afastar porque as coisas são grandes demais, e a gente recua porque nós somos seres humanos. Mas elas não vão afastar, nos afastar do cuidado de Deus. A pergunta vai tudo bem, ela não foi feita em momento de vitória. Não foi feita em momento de vitória, foi feita em momento de tragédia, de luta, de desespero, de angústias, de reflexões. A pergunta vai tudo bem não foi feita quando ela estava curtindo com o filho e com o marido. A pergunta vai tudo bem quando ela estava passando por uma situação difícil. E responder que vai tudo bem é mais complicado ainda. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, diante de você estar convivendo, vivendo, passando pelas lutas, pelas batalhas, pelas guerras, vai tudo bem com você? Vai ou não? Vai tudo bem? Você teria capacidade de responder: vai tudo bem? O filho tinha acabado de falecer e ela responde: vai tudo bem. Você já foi questionado com uma pergunta dessa no meio de uma situação difícil de responder assim: não, vai tudo bem. Você está passando por uma luta, por uma tempestade, por uma situação complicada, que muitas vezes você não quer nem ver o irmão da igreja, muito menos o pastor, muito menos seu líder. Aí você de cara encontra, e você naquela luta, naquela angústia, a pessoa diz: ei, vai tudo bem. Você responde assim: vai tudo bem. Aí depois que ele sai, ele fala assim: você não sabe a luta que eu estou passando, meu irmão. Parece dizer para você: vai tudo bem. Só Deus compreende. Só Deus compreende. Essa resposta dela, vai tudo bem, não nasce da negação da dor. Ela respondeu tudo bem porque ela não está passando pela dor. Ela respondeu tudo bem porque justamente ela estava passando pela dor. Ela estava sofrendo a perda de um filho. Um filho que seu esposo teve condições de dar. Mais de uma fé amadurecida pela caminhada com Deus, porque ela via toda vez que o profeta passava, ela tinha intimidade com o homem de Deus. Ele disse: não, entra aqui na minha casa. Ela sabia que tinha algo sobrenatural com aquele profeta. Ela assim: entra na minha casa e vem comer o pão comigo. Ou seja, ela tinha relacionamento com o homem de Deus. Ela vivia constantemente com o homem de Deus, a ponto de dizer assim: não é o suficiente só entrar aqui e comer. Nós vamos fazer uma casa para ele aqui em cima, metade um quarto, para ele descansar. Ele tinha intimidade, ela tinha intimidade com Deus. Por isso que ela disse: vai tudo bem. E o crente, querido, explicar essas coisas para o mundo lá fora é complicado para nós. É ou não é? Você explicar para a família sua que vai tudo bem no meio da tempestade, no meio das lutas, no meio das batalhas, uma família que não é evangélica, uma família que não tem o conhecimento de Deus, você explicar é muito difícil. Você lançar essa palavra: não, vai tudo bem. A pessoa sabe que você está passando por uma situação difícil na sua casa, difícil na sua empresa, difícil com seus filhos, difícil com sua esposa, com sua esposa. E você fala assim: não, vai tudo bem, Deus está comigo. Eu quero dizer para você que esse texto, essa história verídica, ela nos ensina que a fé não é ausência de sofrimento. Fala para o seu irmão aí: a fé não é ausência de sofrimento. A fé, ela não nos isenta dos sofrimentos. Por mais que nós tenhamos fé, nós iremos passar pelo sofrimento, pelas angústias. Eu quero falar para vocês sobre algumas lições. São poucas lições que eu vou falar aqui nesta noite sobre essa mulher. Primeira lição: o quarto é pequeno,
mas dentro tem alguém que Deus usa. O quarto que ela fez para ele era pequeno. As mobílias eram as mais simples, mais necessárias possível. Uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Não tinha nada de luxo. A palavra fala que tinha uma geladeira, não tinha uma televisão de 60, 80 polegadas. A casa não tinha um ar-condicionado. A casa não tinha uma estrutura boa de porcelanatos, pisos de granito, luzes maravilhosas de LED. A casa não tinha um fogão perfeito. Aliás, nem fogão tinha. A casa não tinha nada. A casa só tinha o que era suficiente para ele entrar, deitar, estudar e enxergar. Mas dentro daquela casa tinha um homem que tinha um poder sobrenatural de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? A casa ou a igreja pode ser pequena, pode não ter luxo suficiente para deixar você bem confortável. Quem sabe nós queríamos um piso aqui de porcelanato, cuidado de ouro, de prata, para você nem querer sentar na cadeira e sentar no chão pela perfeição que Deus está mandando. Quem sabe você queria que as paredes todas de melhor qualidade, um teto perfeito, quem sabe que ele abre, que ele fecha, para te dar clareza lá do sol, da lua. A igreja pode ser pequena, os membros podem ser simples, mas o que Deus precisa no dia de hoje são homens e mulheres cheios do poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E logo só existe porque você, irmão, é cheia e cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Quando eu estava entrando aqui, completando Marcos, o pastor Mesaque, dia 18 de junho, foi o nosso primeiro culto aqui. Nós já temos um ano que estamos aqui, querido, cultuando. É uma igreja simples, é uma igreja humilde, mas nós temos homens capacitados, nós temos mulheres capacitadas, nós temos ministros abençoados, louvor maravilhoso. Nós temos duas bandas da igreja. Tem igreja que nem uma banda tem. Tem igreja que nem ministério de louvor tem. Pastor Gabriel colocou no grupo dos pastores a respeito do culto de quarta-feira. O que nós devemos fazer no culto de quarta-feira, pastores? Talvez os levitas não vão, porque tem um jogo do Brasil. Eu estava contando aqui na quarta-feira, tinha 7 levitas. Glória a Deus. Bateria, guitarra solo, violão, teclado, os nomes que quero crescer, cara. A igreja ela é simples, mas tem homens e mulheres capacitados pelo poder de Deus. Aleluia. O quarto é pequeno, meu irmão. A sua casa pode ser pequena, pode ser simples que for, mas lá na sua casa tem você que é cheio do poder de Deus. A sua empresa pode ser a menor possível. Ah, pastor, na empresa do trabalho não tem nenhum para o evangelho, não importa. Tem você. Você é cheio do poder de Deus e tem autoridade para tudo. Lá na minha sala de aula, pastor Mesaque, só tem eu de crente. Aleluia. Aleluia. Porque nas minhas trevas tem você que brilha. Pastor Mesaque, na minha família só tem eu de crente. Meu pai não é, minha mãe não é, meus irmãos são, não interessa. Você é luz por onde anda, meu irmão. Amém? Amém? O quarto não era grande nem pomposo, cheio de mobília, não era. Mas lá tinha um homem cheio do poder de Deus. Olha que eu nem li o texto ainda, hein? A primeira lição: o quarto é pequeno, para dentro tem alguém que Deus usa. Meu pai foi um dos fundadores assim, de congregações da Bahia. A primeira vez que ele foi assumir a igreja de Potiraguá,
Meu pai já foi chamado para o ministério já de idade. Ele conseguiu fazer seminário, fazer faculdade, conseguiu fazer tudo. Era marceneiro, era do candomblé, batia tabaco do candomblé. E Deus me chamou para a obra. Meu pai veio para Belo Horizonte, foi na época de Ernesto Tonini, aqueles pastores, né, das convenções. Ele foi para a Bahia levar o Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo em Botinagá. A gente nem sabia o que era batismo do Espírito Santo. A cidade não tinha conhecimento disso. Cidade pequena, uma igreja batista e uma igreja católica. A igreja católica mais centralizada nas praças mais bonitas. A igreja batista lá no canto, embora numa praça também. E meu pai foi chamado para assumir aquela igreja. E naquela questão de ele assumir, pediu a Deus uma prova. Que Deus desse a ele mais ou menos umas 20 pessoas para ser batizadas naquele dia. Naquele dia batizou 32 pessoas. E meu pai foi um pioneiro de abrir congregações. Ele abriu congregações em vários lugares. Congregações pequenas. 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. E eu fui muitas vezes nessas congregações. Os jovens anunciaram. E ele tinha o prazer de anunciar as boas novas. Andou mais de 40 quilômetros para visitar uma ovelha, numa roça, a pé. Nem cavalo usou. Eu me lembro que nessas pregações eles olhavam assim, cara, não sei se vai dar certo aqui, porque não tem nem instrumento. Naquela época usava aquelas guitarras tonante. Marcou a geração daquela época. O Aço nem conseguiria tocar essa guitarra hoje. E tinha aqueles alto-falantes, sabe aqueles alto-falantes com uma boca, uma assim, ó? Os alto-falantes, tipo assim, era tudo. E meu pai tinha um prazer de ir nas congregações, anunciar as boas novas. E eu estudando aquelas cartas de Paulo, escrevendo as igrejas, na escola dominical, eu falei com o pastor Guilherme e mais alguns irmãos estavam aqui. Essas cartas me lembram meu pai. Porque era muito difícil locomover até alguns lugares, algumas cidades, que dá uma volta de ônibus. Para você ter uma noção, nós fomos uma vez até Pau-Brasil, de Potiguar, Pau-Brasil. E nós tínhamos um grupo chamado Grupo de Avião Rei, que anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho. E eu fazia parte desse grupo, ainda adolescente. E nós viajamos, meu pai foi de ônibus para Pau-Brasil e nós fomos a pé. Nós saímos sábado de manhã, pastor Gabriel, andando, com violão, com mochilas. Ficamos a manhã, a tarde toda andando, e ainda andamos a noite toda. E engraçado que à noite Deus mandou uma chuva violenta, e a gente estava com violão, sem capa, sem nada. Esse violão vai estragar tudo, não estragou nada. E nós chegamos no outro dia na escola dominical, 8h30 da igreja, cansado. E como meu pai não poderia ir nessa igreja, sabe, enviava cartas. E eu queria achar cartas do meu pai nessas igrejas. Ele enviava as cartas para o moderador. O moderador é a segunda pessoa do pastor. E essas cartas eram lindas da igreja, lindas das congregações. Querido, não importa o tamanho da igreja, não importa a estrutura que a igreja tem, não importa o piso que ela tem, não importa o tipo de som que ela tem, o que ela precisa são de homens e mulheres capacitadas no poder de Deus. Isso que a igreja precisa no dia de hoje. Mulheres de fé como a Sunamita. Nossa, perguntar sobre a sua igreja, a igreja vai bem. A igreja está caminhando. Deus está abençoando. Deus tem usado as crianças. Deus tem usado os jovens. Deus tem usado os levitas. Deus tem usado os diáconos. Deus tem usado os professores. Deus tem usado os líderes. Deus tem nos abençoado. Aleluia. É o Deus que nós servimos. Amém? Amém? Amém. O quarto é pequeno, mas dentro tem alguém que Deus usa. Deus pode usar você, meu irmão, para salvar toda a sua família. Deus usou a prostituta Raabe, que morava sob o muro, sob os muros.
Ele morava no muro. E Deus fez, através dela, salvar toda a família. Ela fez parte da genealogia de Cristo, Jesus. Não importa se é só você. Não importa se é só você. Amém? Amém? Segunda lição. Uma promessa recebida, mas colocada à prova. Deus te abençoou, Deus deu aquilo que você precisava, mas Ele falou assim: você vai receber, mas você vai passar a prova. Muitas vezes Deus dá tantas coisas. Você pede um carro a Deus, Deus te dá um carro. E na primeira prova você nega o Senhor. Mas não vou te abençoar com um carro. Ou se na hora do curso eu tenho condições de levar alguém em casa que você percebesse, você vai passar por essa prova. Você entra no carro, sai do carro, não preocupa com ninguém, vai embora. Deus fala assim: ué, não passou na prova. Fiz um teste, abençoei, dei, coloquei, dei condições de abastecer gasolina, dei condições de ter os pneus novos, dei condições de ter um ar-condicionado no carro, dei condições de tudo. Mas ele esqueceu de fazer esse benefício, que é abençoar. Aquela mulher era rica. Era rica, meu irmão. O que é uma pessoa rica? O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica que tem tudo, não é verdade? Se você pegar uma pessoa rica hoje, vamos dizer que alguém do nosso meio rico, dentro de Belo Horizonte, não sei se não tem muito conhecimento, mas tem esses influenciadores que são ricos, né? Pedrinho BH. Aí, cara. Os caras só Pedrinho, onde está um carro? Mas... que carro está ligado? Mas não tem isso aí. O Pedrinho te dá uma casa maravilhosa. Mas o cara é rico. O cara tem tudo. O cara tem vários supermercados. A única coisa que ele errou foi que comprou um museu. Ele errou. Mas o cara tem tudo. Aí você chega diante do cara desse rico, você se sente até pequeno. Porque se você precisar de milhões, ele tem. A conta está recheada. Os mercados estão lotados de clientes. Tem tudo. Essa mulher ela era rica. E quando o profeta fala assim: pergunta o que ela precisa, não precisa de nada. Absolutamente nada, eu não preciso. Mas ela tinha um coração generoso. Ela cuidava do profeta. Fala para o seu irmão aí: cuide do seu pastor, meu irmão. Fala para ele: cuide do seu pastor, meu irmão. Fala para ele aí: cuide do seu livro, meu irmão. Precisamos honrar quem merece honra. Precisamos, depositar tudo aquilo que Deus nos dá em quem merece esse depósito. Então ela não tinha obrigação nenhuma de dar o pão ao profeta. Ela não tinha obrigação nenhuma de abençoar o profeta. Ela fez uma casa para ele, fez um quarto para ele. Uma promessa recebida, mas colocada à prova. Eu dei um exemplo aqui da Ellen. Até hoje ela questiona. Até ela tem muito contato com ela. É a psicóloga, terapeuta com ela, faz um trabalho com ela maravilhoso. Já mudou todo o pensamento dela através da Débora. Porque foi frustrada. Porque ela pediu uma promessa. E Deus cumpriu a promessa. E depois Deus toma a promessa. Só o cristão para entender a situação, irmão. Só Deus para entender essa situação. Eu saí de uma empresa que eu ganhava muito bem nessa empresa que eu saí. E Deus, eu tinha colocado no meu coração de ter uma empresa. Deus, eu tinha um desejo ardente de que eu fui para uma empresa, eu fiz ela crescer. Fui para a segunda empresa, fiz ela crescer. Recebi muito bem lá. Eu saí de lá pedindo conta,
ganhando 20 salários mínimos na carteira, porque eu tinha um projeto de fazer uma empresa. E eu saí de lá e abri uma empresa. E a empresa quebrou. Mas Deus, o Senhor não deu condições para fazer empresa? E por que ela quebrou? Muitas vezes, uma promessa recebida, mas colocada à prova. Deus fala assim: vou te dar, mas vamos ver onde está o seu coração. Se o seu coração estiver em mim, eu vou tomar e vou dar novamente. Eu vou tirar de você, e ver se você vai continuar firme em mim, você vai continuar me obedecendo, você vai continuar me adorando, me servindo, e depois que você passar toda a prova, eu vou te dar novamente. Aquela mulher chegou para o e disse: olha, por acaso eu te pedi um filho? Por acaso eu ajoelhei aos seus pés para pedir um filho a esse Deus Todo-Poderoso? O profeta falou assim: não. E por que você me deu? E depois que ele está bem comigo, cria uma raiz comigo, cria uma comunhão comigo, é uma bênção lá em casa, e agora vem, né? Meu filho está morto. Resolve esse pepino em você, Deus. O profeta toma a sua direção e vai lá na casa dela. Ela poderia escolher o melhor quarto para colocar aquela criança morta. Quem sabe o seu quarto todo mobiliado. Quem sabe a sua sala toda de mobília. Ela escolheu para colocar aquela criança no quarto do profeta. Onde tem sido o seu quarto, meu irmão? Onde tem sido o seu quarto? Onde? O quarto que você coloca, fala assim: esse quarto aqui vai sair algo daqui de Deus. A promessa chega de forma inesperada. O filho. Mas também a promessa vai embora de uma forma inesperada. Eu sei se a bênção já chegou sobre a sua casa, sobre a sua vida, e de repente você fica alegre demais e a bênção some. Mas cara, Deus me deu emprego, eu ganhava 10 salários mínimos. Eu estava indo bem. E aí depois Deus fala: toma esse emprego. E eu vou para outro e ganho menos. E eu não sei explicar o que aconteceu. Você entendeu o que aconteceu? São provas que Deus realiza conosco para ver se o nosso coração está voltado nos bens ou está voltado na pessoa de Jesus. Falou assim com Josué: jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondoso com vocês, vocês serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte de Deus e conceda-lhe um filho. A Bíblia fala que o filho cresceu, mas Deus o tomou para si. Rabi fala para o profeta: eu estou fazendo coisas para Josué, fazendo coisas de benefício a vocês, escondendo os espíritos que vieram aqui. Mas lembra de mim, quando vier destruir toda essa nação, lembra da minha família. Muitas vezes nem sua família clama, nem sabe que você está clamando pelo poder sobrenatural sobre a sua casa. Nem sabe. Mas Deus os livra e Deus traz livramento por causa da sua oração, por causa da minha oração. A bênção chega sobre a nossa casa sem ter noção de como ela chegou. Talvez seus pais nem compreendem porque essa bênção chegou na sua casa. Mas é você, meu irmão, está orando, está abençoando. E a sua oração
ela é respondida. Tiago capítulo diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tem a fé, mas também tem o quê? A prova, tem a luta, tem a batalha, tem a guerra. E você procura o máximo não abrir mão. Salmos 66:10 fala assim: pois tu, Senhor, nos submete à prova e nos ensinaste com a prata. O trabalho com a gente com a prata. Ele põe a gente à prova. Hebreus 11 fala assim: ó, a fé é a certeza daquilo que não esperamos, e a prova você não perde das coisas que nós sempre comemos. Tenha fé, mas também vai ter a prova, o teste. Tiago 1:2 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Depois de aprovado, passar pelo teste, lutas, barreiras, receberá a coroa da vida. Se você está sendo provado, porque Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida, meu irmão. Espera. Espera. Vá para o seu quarto e converse com o profeta de Deus. Converse com Jesus. Converse com o Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 4:16 fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a descartar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você está trabalhando constantemente, você acha que você está caindo, você está indo, está levando, mas Deus está te renovando dia após dia. Meu pai fez uma oração com o meu irmão Abidiel, também falecido. Abidiel era um rapaz que ele tinha um talento sobrenatural. Ele trocou uma bicicleta por um violão. E nós, na época, a gente já com a habilidade, nós quase matamos ele de raiva, porque o violão não ia dar prazer para nós como a bicicleta dava. A bicicleta de pegar, saía, corria, não dava para cá. O violão, ele nem tocar, ele sabia. E ele tinha um dom dentro dele, que o instrumento que ele pegava, ele manuseava. Teclado, violão, contrabaixo, acordeon, tudo que passava na mão dele, tocava. E foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus aqui na terra. E afastou os caminhos do Senhor por causa da bebida. Fizemos tudo para restaurar o Diel. Levamos em vários, eu sempre acompanhei, levamos em vários, pastor Gabriel Sá, pastor Anderson, pastor, levamos em vários centros, né, de recuperação para esse Abidiel voltar para a casa do Senhor e recuperar. Quando eles nem esperavam que ele estava indo bem, ele voltava e piorava. Por último, nós levamos ele lá em Espírito Santo, o centro de recuperação do Magno Malto, ministro deputado, senador Magno Malto. Ele era amigo de meu pai demais, e a gente já tocou na banda dele. Era chamado, se não me engano, Tempero do Mundo, nossa assim. Ela já tocou na banda dele. E foi lá em Espírito Santo, o Pierre ficou lá uns 4 meses, ele se achou que estava bem. Era para ficar no mínimo 9 meses a 12 meses. Ele voltou para cá, para o Horizonte, e entrou na bebida de novo. E eu encontrei ele, subiu de casa, encontrei ele lá de para aquele viaduto do lado do centro, deitado, sem roupa, com uma calça, sem documentos, sem celular que nós compramos para ele, sem nada, com a garrafa de pinga na mão, deitado no chão. E meu pai fez uma oração: Senhor, eu sei que o Senhor deu livre-arbítrio ao homem. Olha a oração dele, olha a oração. Eu sei que o Senhor deu livre-arbítrio ao homem, e ele faz o que ele quer dentro da sua, da sua vontade, da sua permissão. Mas eu peço hoje que o Senhor tire o livre-arbítrio de Abidiel e traz ele para a sua casa antes que ele morra. Você tem que vir. E aí meu pai fez oração, meu irmão voltou, a promessa se cumpriu na vida dele. Deus fez ele voltar para a casa do Senhor, e com pouco tempo, com pouca semana que ele está louvando o Senhor, Deus o leva.
Quem pode compreender isso? Quem pode compreender as coisas do Senhor? Porque Ele dá a bênção e Ele toma. Porque Ele dá a vida e Ele tira. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Amém? Terceira e última lição. A resposta vai tudo bem revela onde a fé está firmada. Onde a fé está firmada. Não está firmada na morte, não está firmada na situação difícil, não está firmada na riqueza dela, mas está firmada no Senhor. Então, assim, tudo vai bem. Mas como tudo vai bem se a gente duvida? Quando a mulher é questionada, ela não expõe o seu sofrimento, ela guarda o coração para Deus. A resposta vai tudo bem revela onde a fé está firmada. Onde a nossa fé está firmada, meu irmão? Onde? Onde está firmada? O que aconteceu em Venezuela há uma semana, sábado retrasado, não deu tanto ênfase para nós, porque a gente estava assistindo o jogo do Brasil no mesmo horário. O que aconteceu em Venezuela? De vidas sendo ceifadas, tem mais de 50 mil pessoas desaparecidas. O que aconteceu lá? Pode acontecer aqui no Brasil. E onde a nossa fé está firmada? Aconteceu no Venezuela, o povo é corrupto. O Chaves lá, o Maduro, é corrupto, gente. Querido, onde que tem corrupção? Fala para mim. Onde não tem? Onde não tem pecado? Onde tem um povo incrédulo? Onde não tem? Então onde? O que aconteceu? Não pode acontecer aqui. É onde a nossa fé está firmada. Porque nós vivemos sossegados, vivemos tranquilos. A nossa fé está firmada um Deus que pode tudo. Se você tem um projeto na sua vida, você quer realizar esse projeto, vá ao teu profeta Jesus, conversa com ele, passa para ele esse coração, escreve tudo que você está sentindo. Em meio a perdas, você vai trazer vitória. Amém? Amém? Eu posso colocar mais uma aqui, que ele falei a terceira, mas posso colocar a quarta. A quarta lição. Deus transforma a confissão de fé em restauração completa. Deus transforma a confissão de fé em restauração completa. Não perca a fé, amém? Continue com a fé em Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Diz assim o versículo 25, capítulo 4, segunda vez. Partiu ela, que foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, pode o ponto dele: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Talvez não possa ir tudo bem na sua vida, no seu ministério, na sua função que Ele te chamou, o dom que Deus colocou sobre a sua vida, o chamado que Deus tem para você como pastor, como obreiro, como líder, como alguém que Deus te chamou para servir Ele de frente, de reverência. Talvez não vai tudo bem. Talvez por alguns fatos, por algumas ocorrências, não vai tudo bem. Mas firme nessa resposta. Vai tudo bem, porque eu sirvo e creio nesse
Senhor Jesus que pode mudar tudo em minha vida. Eu quero que você ore no nome de Jesus. Faça sua oração em nome de Jesus. A fé verdadeira começa antes da crise. A fé verdadeira começa antes da crise. As promessas podem ser provadas, mas não anuladas. A confiança em Deus sustenta o coração em meio à dor. O Senhor tem poder para restaurar o que parecia perdido. Nem tudo está perdido, meu irmão. Nem tudo está perdido. A pastora Jaque pregou aqui no domingo, e o desejo do coração dela é que a irmã dela estivesse aqui. Ela orou, acompanhou a irmã, Deus fez a cura, Deus fez o milagre, e ela desejou no seu coração que a sua irmã estivesse aqui para ver ela ministrando e ver o poder de Deus sobrenatural, do qual Deus agiu na vida dela. E quando ela menos esperava, a irmã dela não veio, porque ela queria mostrar à irmã que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de milagre. E de repente vem a decepção, porque foi exerceu a fé para orar, para buscar, para pedir à igreja, para clamar. Deus curou, realizou o milagre, mas está sendo provado. O desejo do seu coração deve estar aqui, está, mas não é o fim. Deus sabe o caminho. Deus sabe o caminho. Ela pode fugir para lá e para cá. Ela pode distanciar o Senhor para lá e para cá. Deus sabe o caminho que vai conduzi-la para que ela tenha a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, se você ora, se você busca, se você intercede pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu filho que está afastado, não deixe de orar, não deixe de interceder. Deus conhece o caminho. Pode durar 1 ano, pode durar 2, 10 anos. Posso dizer que você já perdeu suas esperanças, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Pai, nós oramos a Ti, colocamos teus filhos nas tuas mãos. Talvez nesta noite nem tudo vai bem. Talvez amanhã tem milhares de coisas para resolver que são impossíveis para resolver. Mas diante do Senhor, com o Senhor, para o Senhor, nós podemos responder: vai tudo bem. Vai tudo bem. Porque nós temos um Deus todo-poderoso. A nossa igreja, a nossa casa, pode ser pequena, mas tem uma mulher e um homem de oração de intercessão. Tem uma mulher de busca, tem um homem de oração, tem um homem que crê no Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus que quebra todas as maldições familiares, os pais deixaram, vícios, bebidas, cigarros, drogas. Quebra toda a maldição, porque nesta casa, nessa família, tem alguém que representa o Senhor, tem alguém que é generoso com o Senhor, tem alguém que busca, tem alguém que intercede, tem alguém que ora. Então quebra todas as maldições. Filhos que estão afastados do caminho do Senhor, maridos que estão afastados do caminho do Senhor, Deus quebra toda maldição. No nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. E aplausos no nome de Jesus.